Muitas vezes os companheiros e companheiras têm uma expectativa de que a SECOM seja um gabinete do ódio ao avesso, quando na realidade o gabinete do ódio não era um órgão governamental, ele era um órgão clandestino, ilegal, de produção de fake news, de produção de mentiras. E muitas vezes os companheiros e companheiras imaginam que a disputa política de narrativa na sociedade, ela vai ser feita pelo governo. Não vai ser feita pelo governo. Agora, queria te perguntar, Paulo, uma coisa é você como jornalista, uma coisa é você como parlamentar estar olhando para o tema da comunicação, outra coisa é sentar e operar essa máquina aí como ministro da SECOM. Que balanço você faz desse seu primeiro mês aí como ministro da SECOM? Olha, Mauro, em primeiro lugar, a secretaria era uma secretaria que não existia mais, tá? Então, o decreto de criação da SECOM saiu só no dia 24 de janeiro. E, evidentemente, que nós estamos ainda numa fase de estruturação, mas é uma secretaria que tem... ela não tem como aguardar, quer dizer, desde o dia 1º de janeiro, é uma secretaria que ela atua com muita intensidade. É uma secretaria que tem várias tarefas. Ela cuida da comunicação institucional, da relação com os outros ministérios, o alinhamento do discurso do governo. Ela cuida de toda a relação com a mídia nacional e internacional, toda a parte da imprensa. Ela cuida, né, de toda a parte publicitária, da esplanada. Né? Todas as campanhas de cada ministério são aprovadas, analisadas dentro da SECOM. E ela tem também a tarefa, né, daquilo que a gente chama de políticas digitais. Né? Quando a gente fala em políticas digitais, Mauro, muitas vezes existe uma incompreensão, na minha opinião, inclusive da nossa base, sobre qual é o papel da SECOM. Por quê? Porque a SECOM ela é regida por um decreto que estabelece os limites daquilo que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Né? A comunicação institucional, a comunicação governamental, ela estabelece um limite. Então, muitas vezes os companheiros e companheiras têm uma expectativa de que a SECOM seja um gabinete do ódio ao avesso. Verdade. Quando, na realidade, o gabinete do ódio não era um órgão governamental, ele era um órgão clandestino, ilegal, de produção de fake news, de produção de mentiras. E muitas vezes os companheiros e companheiras imaginam que a disputa política de narrativa na sociedade, ela vai ser feita pelo governo. Não vai ser feita pelo governo. Né? Então, a disputa política do dia a dia, ela é feita pelos partidos, ela é feita pelos movimentos sociais, ela é feita na mídia, né? Nos sites, nos blogs. O que a gente faz é divulgar, defender, esclarecer as políticas públicas do governo. Ontem saiu uma matéria curiosa num site bem conhecido, né? E dizia assim: Pacheco está apanhando nas redes. Isso mostra a fragilidade da política de comunicação do governo. Pacheco está apanhando nas redes. Né? Isso mostra a fragilidade da política de comunicação do governo. Ou seja, um site forte, tu procurar e tu vai achar aí a matéria. Né? Quer dizer, como se a estratégia de comunicação da eleição do Senado fosse de responsabilidade da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Né? Então, é impressionante. E outra coisa, Mauro, as pessoas tendem a achar que todo mundo se comunica por aquela rede que ela participa. Então, o cara está no Instagram, o cara acha que o mundo é o Instagram. O outro está no Twitter, ele acha que o mundo é o Twitter. Para te ter uma ideia, a SECOM ela precisa pensar numa política de comunicação que lá no fundão da Amazônia, a grande maioria da população só tem acesso a rádio ondas curtas. Não tem internet. Né? A maior parte da população brasileira, a maioria esmagadora, não tem telefone com conta. Não tem banda larga.
não tem internet como nós estamos conversando aqui agora, e as pessoas imaginam que elas, porque tem internet banda larga em casa, essa seja uma realidade de toda a população brasileira, quando a maioria esmagadora da população brasileira não tem internet, plano de internet para poder estar assistindo como nós estamos aqui agora. Então, quando o governo pensa em uma política de comunicação, ele está pensando em uma coisa muito mais complexa. Uhum. Que envolve TV aberta, que envolve TV a cabo, que envolve rádio, que envolve blogs, que envolve sites, né? Que envolve mídia externa, que envolve mídias alternativas, que envolve formas inovadoras de comunicação. E como é que você mede o resultado da política de comunicação do governo? Você mede pela análise de desempenho do governo. Né? Quer dizer, todo governo, qualquer instituição, ele trabalha com pesquisa. Né? Então, eu vou explicar uma coisa aqui de forma bastante didática. Né? Bolsonaro teve 48% dos votos. No quebra-quebra, nós tivemos em torno de 38% da população que justifica. Uma parte que apoia, uma parte que justifica. E tu consegue identificar que tu tem em torno de 20% dos eleitores do Bolsonaro, 20% dos eleitores do Bolsonaro, que ficaram contra o quebra-quebra. Que disseram o seguinte: olha, eu votei no Bolsonaro, mas eu sou a favor da democracia, eu sou contra isso aqui. Isso aí dá 10% do total do eleitorado. Não é pouca coisa. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Certo? Votaram no Bolsonaro, mas disseram: não, eu não vou, isso aqui não. Eu sou um democrata. Bueno, naquela semana do quebra-quebra, teve o ato dos governadores, teve a ida ao STF. Aí veio aquela matéria do Fantástico. Isso. Que foi uma matéria de muito impacto. Aí repercutiu no Jornal Nacional na segunda-feira, deu 13 minutos de Jornal Nacional. Uhum. Ou seja, nós tínhamos uma situação no país onde uma parcela importante que não votou no governo, né, abalada com quebra-quebra, mesmo tendo votado no Bolsonaro, assistiu o Fantástico, viu o Jornal Nacional e abriu a porta para ser ouvida por nós. Uhum. Aonde que eu falo com essa pessoa? Qual era a ferramenta mais importante que naquela semana eu pudesse conversar com essa pessoa? Era com todo respeito, era aqui no Brasil, no Café com Fórum? Não. Uhum. Era no blog progressista? Não. Porque essa pessoa, o que ela faz? Ela assiste a Globo. Uhum. Não, Paulo, perfeito. Eu não compartilho nenhum pouco. Mas eu digo isso não, pelo amor de Deus, gente. Né? É o país, é o país. Não, e depois outra. Você teve uma outra sacada, me parece que genial, que foi a entrevista dele para a Globo News, com a Natuza Zaneri. Em primeiro lugar, deixa eu dizer o seguinte: tira o chapéu para a Natuza Zaneri, ela conduziu aquela entrevista de uma maneira brilhante. E aquela entrevista é que vai marcar a virada de posição do governo e que vai levar à demissão do comandante do Exército na sequência. Aquela entrevista foi chave nessa definição, né? Então, as pessoas, elas têm que compreender, claro que a nossa militância, ela fica muito ansiosa e a gente respeita isso, que você precisa ter uma estratégia para alcançar um objetivo. E qual é o nosso objetivo nesse momento? O nosso objetivo nesse momento é reforçar a democracia, reforçar as instituições e criar um ponto de partida para um projeto de repactuação do Brasil, que não é a eleição, mas é o dia 8. É isso aí. Quem a pessoa votou, é direito dela, o voto é secreto. Né? Agora, o dia 8, não. O dia 8 foi um golpe, foi um momento de ruptura institucional. O que me interessa é repactuar o país, inclusive ter uma oposição que possa fazer o seu trabalho dentro dos limites da democracia.
Então, o ponto de referência para nós, do ponto de vista da construção de um projeto de repactuação do Brasil, não deve ser a eleição, mas sim o dia 8. Porque o dia 8 é que mostrou de forma clara se a pessoa está do lado da democracia ou não. Né? E aí, Paulo, tem uma questão que diz respeito à comunicação, mas também à política, que é a seguinte: a gente opera hoje num regime de frente democrática, e não de frente de esquerda, e de fato, não, sem ilusão, a Globo virou do PT. Não virou do PT. Mas a Globo e outras organizações de comunicação estão na frente democrática, e aí nós vamos dizer, não quero a Globo, eu vou conversar só com a esquerda, a gente vai se colocar no gueto. E é uma bobagem, Mauro, é uma bobagem, porque nós temos um mês de governo. Né? Claro. Teve um café da manhã com os setoristas do Planalto. Aí muita gente, fizeram um café da manhã com os setoristas do Planalto. Gente, a grande maioria dos jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto, o Lula saiu de lá, né, em 2010, fazem 12 anos. Essa gente estava no colégio. Estava no colégio. Uma gurizada de 20 e poucos anos, 22, 25 anos, que tinha 10, 12 anos, que nunca tinha convivido com o Lula, que não conhecia o Lula, e que passaram 4 anos sendo ofendidos, sendo agredidos pelo Bolsonaro. Então, a primeira coisa que a gente fez naquela primeira semana é o seguinte: vamos fazer um café da manhã com os setoristas para as pessoas conhecerem o Lula. Perfeito. Reunimos todos os setoristas, cinegrafistas, fotógrafos. Mauro, muitos profissionais chegaram para mim e disseram: deputado, quero lhe agradecer. É a primeira vez que eu enxergo. Eu trabalhei aqui 4 anos, eu fui tratado aqui, né? O dia que o Lula, na segunda-feira, depois do quebra-quebra, quando os fotógrafos e cinegrafistas entraram na sala da presidente, muitos me disseram: fazia 4 anos que eu não entrava aqui. Pois é. Paulo, então, aí, agora, dia 7, vai ser o café da manhã com os sites e com os blogs. Claro. Tem tempo para tudo, né, Paulo? Tem tempo para as coisas acontecerem. Né? Agora, deixa eu te colocar uma questão, que daqui a pouco você vai sair, eu ainda tenho umas perguntas no chat sobre o olhar para a questão da comunicação. Porque eu acho que a tua tarefa é uma tarefa mais complexa e maior do que aqueles que lhe antecederam, inclusive nos governos Lula, porque você chega como secretário da comunicação, né, como ministro da Secretaria da Comunicação do governo, num contexto de uma guerra cultural sem precedentes na história. Acho que teve um determinado momento ali na transição que chegou a se pensar da EBC ir para a cultura. E a Antônia Pellegrino, que é cineasta, está lá como diretora de conteúdo da EBC. Acho que foi bom ter ficado debaixo da SECOM. Mas acho que tem uma questão interessante, que é o seguinte: esse é um governo que vai ser um governo, já está sendo um governo da transversalidade. Paulo, o que acontece dentro da sala de aula tem a ver com a SECOM. O que acontece no ambiente de trabalho tem a ver com a SECOM. Nós estamos em meio a uma guerra cultural e acho que tem um papel da SECOM que não é apenas articular as assessorias de comunicação dos ministérios, que é articular a agenda da guerra cultural, no sentido de quais são de construir uma agenda de comunicação para a democracia, que é chave, né, Paulo? E que tem que atravessar não apenas todo o governo, tem que atravessar as ações lá na ponta do governo, né, Paulo? Acho que é muito pesado. Outra coisa, Mauro, o pessoal está perguntando: o Lula vai voltar a ter uma live semanal? Vai. O Lula vai voltar, o Lula quer ter uma live semanal. Mas por que não começou ainda? Não começou ainda porque na primeira semana teve o quebra-quebra, capturou a pauta. Na segunda semana, o presidente Lula começou a se preparar para ir para a Argentina. Na terceira semana surgiu a questão dos Yanomamis, né? Quer dizer, uma série de pautas que foram se impondo na agenda do presidente e que, evidentemente, na opinião dele, eram mais urgentes do que ele abordar um tema específico, né? Agora, o presidente quer ter, né, um momento... Então, o presidente Lula quer, né, ter uma agenda semanal. E existe uma coisa, Mauro, que é disputa de narrativa, né? Por exemplo, um cara botou um superchat agora sobre a questão do financiamento fora do Brasil, né? Isso é uma disputa de narrativa que nós vamos ter que fazer na sociedade.
E eu digo mais, né? Muitas vezes os nossos companheiros e companheiras, as pessoas nossas mais de casas, elas perdem a disputa no dia a dia para a direita. Uhum. Então, por exemplo, essa história do financiamento do BNDES, do financiamento, né? Do gasoduto. Rapaz, se tu vê o material que a gente produziu, Mauro, se tu vê o material do BNDES, se tu vê o material do Ministério da Fazenda, é absoluto, qualquer pessoa que lê entende, de forma simples, de forma didática, né? É um gasoduto que vai trazer gás para o Brasil, é uma empresa que fica em São Paulo, que receberia financiamento para gerar emprego no Brasil, para trazer dividendos para o Brasil, para pagar impostos no Brasil, com garantias reais no Brasil. Quer dizer, tudo isso está explicado, né? Então, quando alguém vem e diz uma bobagem, como diz sobre a questão do BNDES, possibilidade de financiar o gasoduto, o nosso pessoal tem que estar preparado para fazer esse debate, fazer essa discussão. Uhum. Que muitas vezes não acontece, né? Agora, não adianta esperar que o governo vá fazer briga de rua. O governo não faz briga de rua. Ah, mas o filho do Bolsonaro disse tal coisa. Ah, mas o Carluxo falou não sei o que lá. Ah, mas o fulano... Isso não é papel do governo. É isso aí. Isso não é papel do governo. Ou nós criamos uma rede de comunicação saudável, onde os parlamentares, os mandatos, os progressistas, a nossa gente se envolva e a gente faça um debate na sociedade para disputar uma narrativa sobre quem nós somos, o que nós representamos, Mauro. Ou as pessoas não entenderam que o que está em jogo é muito mais do que uma questão governamental.